Boa noite. Boa noite, tudo bem? Como você Tudo está? bem? O som tá legal aí? Tá Que eu tô sim sem. para você. Tá ótimo. Tô sem mic aqui, sem fone. Mas aparentemente está tranquilo. Parece que não está dando retorno, nada. Tá bom, né? Ah, que bom. Vamos enviar o convite aqui. Manda E, aí pra bom, turma. Acho que aí, daqui a boa pouco a noite galera para todo começa a mundo que entrar está também aí entrando do. aí. Aparece lá no meu Instagram também. Daqui a pouco o povo começa a entrar. Sim. Bom, primeiro eu queria que você se apresentasse aí, Maiane, pra gente. Quem é a Maiane? Aí, qual autora do livro aí? Ai, meu Deus, olha, tá entrando a turma boa aí, viu? Boa noite, povo que tá entrando aí. Ó, o Leandrão aí, ó. Aí, Bom, Diego. Estamos aí nesse projeto tão legal, né, desse livro Empreendedores Digitais. E eu me chamo Maiane Magalhães, sou líder espiritual cristã, né, pastora. Já eu acredito que oficialmente há 13 anos. 13 anos. Então, desde que eu me entendo por gente, eu cuido de gente. Desde que eu me entendo por, né, da vida, de tudo, que eu trabalho com pessoas, né? E é isso aí. 13 anos, mais alguns anônimos, né? Nessa vida, por paixão e por vocação, né? Eu trabalho nisso e acredito com toda a minha alma, de todo o meu coração, que eu nasci para fazer isso e até os meus últimos dias quero estar nisso aí. na verdade, a gente nasce com essa vocação, né? A gente nasce, eu acho que a primeira vocação que a gente tem, o primeiro chamado já é ser filho, né? Filho de Deus, filho dos nossos pais. Verdade. Boa colocação você fez aí, né? A gente nasce para ser filho. E assim, eu costumo não, na verdade é aquela frase, né, de efeito, não estou me lembrando quem disse, mas dois momentos são importantes na vida de um ser humano, né? Quando ele nasce e quando ele descobre pelo qual ele nasceu, por que ele nasceu. E eu descobri isso, e por mais dificuldades que a gente viva, né? Porque quando você encontra seu propósito, não significa que vai ser tudo lindo e maravilhoso, né? Vai ter suas dificuldades, seus desafios, mas é muito bom quando você está vivendo ele. Se você vive, você enfrenta os desafios, qualquer que seja o propósito, né? O meu é esse, o seu também é outro, enfim, qualquer que seja o nosso propósito, quando a gente vive, vai ter desafios, porém vamos estar muito realizados, né? É o mais importante, né? Enfrentar cada desafio. Verdade. Bom, para o pessoal que está entrando, essa entrevista aqui, essa live, faz parte do projeto. A gente está aí no livro Empreendedores Digitais do século XXI, junto com o Leandro, que está na live. E eu queria que você falasse para a gente, Maiane, como foi para você receber o convite para estar participando do livro? Moço, foi um negócio que deu um frio na barriga, viu? Não sei se você consegue fixar aí o comentário que eu coloquei aí do livro, né, para o pessoal entrar e já ir vendo. Deixa eu ver aqui. Acho que dá para fixar. E aí quem vai entrando já vai se inteirando do tema. Eu acho que nós somos os primeiros que estão fazendo essas entrevistas, viu? Eu acho. Deixa eu só achar o teu comentário aqui. Tá. Sobe um pouquinho aí. Boa noite, os meus amigos que estão entrando aí, ó. Eita, meu Deus, só gente legal aí. Boa, boa, boa. Estamos numa entrevista aqui, viu, povo? Coloquei aí o título do nosso livro,
Aí, Leandro também colocou. Leandro colocou? Deixa eu achar Pô, aqui. ele colocou também. Acabou de colocar. Achei aqui. Fixar comentário. Aí. Pronto, perfeito. Então, aí foi nesse período aí de pandemia, de tudo. Eu sempre tive um sonho de poder escrever um livro, né, algum dia, mas era um sonho a longo prazo. Eu não fazia ideia que isso ia acontecer logo nesse ano tão atípico, tão diferente. E aí, por uma conexão, né, de amigos, né, a Valesca me indicou. Valesca, ela está no livro anterior ao nosso, acho que é Mestres Empreendedores. E aí ela foi e me indicou para o Leandro, e de repente eu recebo uma mensagem, né, falando que eu tinha sido convidada e tal, e aí eu quase não acreditei, né? Aquela friozinho na barriga, eu falei, meu Deus, agora, né, nesse momento, e aí vem um misto de coisas, né? Será que eu consigo? Será que vai dar conta? E assim, foi uma adrenalina real, um negócio assim, foram minutinhos assim que parece que você fica fora de órbita, né? Quando se trata de um sonho seu, de algo que você quer fazer. E aí eu perguntei para ele, né, mas como eu poderia contribuir para o seu livro? Já que o meu nicho é outro, né? Eu tenho um público muito nichado, bem segmentado, e não era um livro que não é, vamos dizer assim, não é um livro que é desse segmento propriamente. Aí foi algo que o Leandro falou que me chamou bastante atenção. Ele disse: não, mas o que você tem pode contribuir com muita gente. E aquilo ali foi um gás, um ânimo, e parti para o abraço, né? Mergulhei nessa, sem entender muito como se faz, como, né? Como proceder, mas a gente vai aprendendo no decorrer do caminho, né? Então, com adrenalina real mesmo, foi. Que sensação gostosa, viu? Foi muito bom. E assim, surpresa, acho que as melhores coisas que acontecem na vida da gente é quando a gente nem calcula, nem planeja, mas elas chegam assim de uma forma que surpreendem. Então, foi basicamente isso que aconteceu. Que bênção, né? É a Poxa, realização maravilhoso. de um sonho. De fato, de fato. Nossa, e foi tão antecipado, porque é como se a gente tivesse, eu não sei se você teve essa sensação, mas esse ano parece que a gente estava meio que no modo sobrevivência das coisas, né? A gente não sabia o que, que ia acontecer, o que estava acontecendo de verdade. Aí, de repente, você tem um sonho que você desejava, né, realizar um tempo à frente, e de repente essa coisa é antecipada, é acelerada. Então, deixa a sua mente assim, meio que, como eu sempre falo com as pessoas, né? As oportunidades, muitas vezes elas aparecem uma vez, gente. Quando a gente aprende a identificar essa oportunidade e você pega, mesmo com medo, mesmo um pouco inseguro, porque todo desafio novo, né, dá uma insegurança na gente. Mesmo assim, quando você parte para dentro, sei lá, é uma descoberta nova a seu respeito e, meu Deus, motiva, você descobre coisas e capacidades em você que somente uma surpresa dessa poderia proporcionar. É, muitas vezes às vezes o medo faz com que a gente deixe para depois e a oportunidade nunca mais vem, né? Poxa, e se tem algo que dói na gente, eu acho que não é nem é, a- não vou dizer culpa, mas aquele peso de não de fazer, porque pelo menos você fez. Mas o que você não faz, eu acho que é muito mais pesado ainda, porque, poxa, você não tem o gosto de como seria, de como poderia. E quando você fez, pelo menos você fez. E, errei, mas eu fiz, eu provei, eu experimentei. E assim, você deixar a oportunidade passar por qualquer tipo de bloqueio é tenso, viu? Eu acho que travou aí, eu tô. Eu Voltou? acho que agora parece que voltou. Ah, ótimo.
Como eu dizia, né? Como você disse, se a gente não faz, se a gente não aproveita a oportunidade, o arrependimento depois acho que dói mais, né? A dor de não fazer, meu Deus do céu, é devastadora. Eu já tive experiências assim e eu não quero mais passar por isso, né? Então, quando a gente aprende a identificar essas oportunidades e, poxa, o que você tem, poder abençoar alguém, ajudar alguém de alguma forma, aí te dá mais força ainda, né? Te dá mais combustível ainda. Certo. E, bom, Maiane, fala pra gente então do teu capítulo, né? Um pouco, né? Dando um spoiler pra gente, um pouco daquilo que você escreveu, um pouco daquilo que você tentou passar, né, para as pessoas, que você tentou ajudar as pessoas, né, através do teu conhecimento, da tua área. Então, quando veio o convite, né, eu fiquei um pouquinho apreensiva, porque não era bem o meu segmento, né? Como eu disse, eu sou cristã e tudo que eu faço é sempre nessa área, sempre na área de teologia, de conhecimento bíblico, psicologia também, de forma que eu possa entender um pouco as pessoas, mas sempre nesse segmento, nesse nicho cristão. Então, a princípio, eu não entendi muito bem como que eu poderia contribuir, já que esse livro, ele é muito vasto, né? Ele tem, assim... Nossa, ele tem, acho que são 20 coautores, se eu não me engano, então são 20 experiências ali dentro, surreais, e tudo em áreas, assim, poxa, direcionado ao empreendedorismo, né? E aí eu pensei, não, mas se... Eu acredito muito dessa forma, né? Se Deus colocou nas minhas mãos essa oportunidade, de alguma forma ele quer que o meu conteúdo atinja alguém. E não no sentido da religiosidade, né, da questão religiosa, porque eu tive muito cuidado para fazer, na hora de elaborar o meu capítulo, que não fosse algo religioso, porque você sabe que existem muitos preconceitos com isso, né? Então eu tive esse cuidado. Aí me veio esse tema, esse título, né, empreendedorismo digital. O lugar onde as pessoas estão. E aí eu comecei a pensar, bom, houve um êxodo, né, nesse período agora, já tem um tempo que a gente está provando isso, mas o período da pandemia acelerou um pouco mais a migração para o mundo digital. Já vinha muito, inclusive, mas agora acelerou muito ano passado. Então as pessoas estão indo para lá, né? Negócios estão se aplicando, pessoas que tinham, por exemplo, empreendimentos físicos, né? Só de produto físico. Hoje o produto físico dela está na internet. E aí eu fiz um link disso, já estou falando o capítulo todo já. Eu fiz um link disso, comecei a modelar o comportamento de Jesus, como Jesus, o Cristo, Jesus Cristo, ele era estrategista, ou seja, ele sempre estava onde as pessoas estavam. Porque empreendimento não trata propriamente de um serviço ou de um produto. Empreendimento trata de transformar pessoas. Se você pega uma roupa e vende ela, e meu empreendimento é esse. Não, você está deixando pessoas mais bonitas. Você está elevando a autoestima de pessoas que com aquela roupa vai se sentir bem melhor. Então, qualquer empreendimento, produto ou serviço, a visão não é apenas o retorno financeiro. Sim, ela é fundamental e necessária, inclusive. Porém, o porquê disso tudo são pessoas. Então, eu entrei por esse aspecto, como Cristo ele foi estrategista no alcance de pessoas, sabe? Se você for olhar e apurar melhor, né, o que fala os evangelhos, o texto sagrado, você vai observar que, acima de todos os milagres, de tudo que ele realizou, por trás tinha muita estratégia. A estratégia para alcançar aquelas pessoas, a estratégia para chegar até elas, é incrível como ele sempre estava onde as pessoas estavam. Então ele fazia de tudo para isso, para chegar nesse lugar onde ele poderia encontrar o máximo de pessoas. Quer dizer,
Hoje você tem o WhatsApp, hoje você tem Instagram, Facebook. Hoje uma mensagem chega até você em fração de segundos. Naquela época, não. Então, ele precisava de estratégias de modo que as multidões pudessem ouvir e saber o que ele fazia. Então, ele tinha muitos planos que ele usava, muitas coisas, artifícios que ele usava, que chegava até as pessoas. Então, o empreendedorismo digital fala disso, fala do lugar para onde as pessoas estão indo agora. Agora as pessoas estão no mundo digital. E eu acredito piamente que se o Cristo nascesse agora, ou ele fosse dessa geração, com certeza ele teria uma base ministerial na internet. Enquanto muitos, né, atribuem a internet, ai, prejudica, sei o que, nada. Tudo é como você usa. Nada lhe prejudica, tudo é a maneira como você usa aquilo, tá? Não são coisas que nos prejudicam, somos nós mesmos que não sabemos usar. Então, acredito que se hoje ele tivesse aqui entre nós, ele teria uma base na internet. Por quê? Porque na internet é o lugar onde a gente encontra muita gente que tem necessidades, muita gente que tem aflições, muita gente que precisa do seu produto, daquilo que você faz, que precisa ouvir aquilo que você tem para falar. E a gente vê com isso, né, muita coisa boa e ruim saindo. Então, eu fui por esse lado, né, de brincar um pouco as estratégias que Jesus tinha com o que ocorre hoje no mundo digital e que é extremamente importante. Se o empreendedor não tiver no digital, a empresa dele, o empreendimento dele morre. O empreendimento dele não sobrevive. Porque é lá que a maioria das pessoas vão estar. Até os vovozinhos, vovozinha, independente da idade. Hoje, você observa o método de ensino, sempre não, mas de um tempo para cá, existiu o ensino EAD. Hoje, o único ensino que tem nesse momento é o EAD. As aulas são remotas, são através de Zoom. Hoje, você comemora aniversário em família pelo Zoom. Né? O vovô, a vovó bota a telinha lá, assim, toda na cara, né? Que ele não sabe posicionar direito, aí coloca assim, mas eles estão lá. Então, eu penso dessa maneira, e aí eu linkei isso, né? Isenta de qualquer religiosidade, tá? Isenta disso, mas só abordando esse lado, que o texto sagrado fala sobre estratégia, sobre empreendimento. Eu creio, sim, que Jesus foi um dos maiores empreendedores que já existiu. Ele empreendeu em pessoas, ele empreendeu em mensagem, ele empreendeu em tanta coisa. E empreender é transformar. Eu acredito que o resultado do empreendimento é a transformação. Se todas as pessoas entrarem nisso, o empreendimento dela, qualquer que seja, com certeza vai dar certo. Então, basicamente, eu acho que eu acabei quase que falando o capítulo todo, mas não falei tudo, não. Não falei tudo. Mas, basicamente, foi por essa linha que eu peguei, né? Tirei um pouco de mim, do que eu sou, do que eu ensino, e apliquei nessa visão aí. Eu sei que com certeza, vai esclarecer e abrir os olhos de muitas pessoas, inclusive até para quebrar alguns preconceitos, né? Porque tem gente que acha que o texto bíblico sagrado só trata de religião, e não é assim. Eu costumo dizer que é o manual da vida, você encontra tudo lá. Tudo praticamente. É só tirar um pouquinho a escama religiosa e enxergar de uma forma um pouco mais íntima, um pouco mais profunda. Aí as pessoas conseguem identificar ali tesouros maravilhosos que transformam vidas. E basicamente meu capítulo é esse aí. Assim, na verdade, em relação a tudo que você falou, eu também sou muito cristão. E assim, eu enxergo como o texto bíblico, ele ensina princípios assim, leis que regem a humanidade, praticamente todas as sociedades da humanidade, desde muitos tempos antes de Cristo. De Né? fato. E, na verdade, Cristo, o que ele traz é colocar o Pai dele, o nosso Pai, como regente de todas as coisas, né?
o próprio Cristo era Deus. E essa é a única diferença, porque, fora isso, o que ele ensina são leis em todas as sociedades, praticamente. São virtudes de todos os homens necessárias. E assim como você falou, né, eu nunca tinha linkado isso, mas realmente Cristo empreendia demais, né? Ele reunia as pessoas e ele sempre tinha multidões em volta dele. E, e ele ia também até onde as pessoas estavam, mesmo quando era um risco para ele. Verdade. Como, por exemplo, quando ele vai até Lázaro, né? Tomé fala que eles iriam para morrer junto com Lázaro. Mas ele Isso, vai. Ele, ele vai porque ele sabia que ele precisava fazer aquilo para a obra dele. É o risco que a gente assume no empreendedorismo, muitas de fato. vezes. De fato, que visão, viu? Realmente. Porque, assim, o empreendimento é risco. É você, digamos que saltar de paraquedas, né? E ele corria muito esses riscos, né? No multiplicar da mensagem. Inclusive, a gente identifica um pouco de psicologia reversa. Quando, por exemplo, quando você não quer que uma pessoa faça uma coisa, é só você mandar ela fazer. Aí ele tipo, chegava assim para as pessoas, né? Ó, não conta para ninguém esse milagre. Ah, era mesmo que ele dizer, conta aí para todo mundo. Então, aí a galera espalhava, né, tudo. Então, era incrível como ele tinha esse de unir pessoas, de trabalhar. Ah, e outra coisa que me vem aqui é que ele tinha, é um modelo para nós, inclusive, de empreendimento. Ele conseguia transitar entre níveis da sociedade, né? O empreendimento, embora seja nichado e segmentado, porque cada um tem o seu, mas você consegue falar linguagens diferentes para os seus tipos de público, né? Você consegue isso. Então, ele ensina muito disso, sabe? Então, eu acredito, como você bem falou aí, muitas constituições hoje usam a Bíblia, né, como base para poder elaborar a constituição de seu país. Então, a Bíblia, assim, são leis que vêm antes de Cristo e dão um padrão, assim, para a sociedade, um padrão de vida. E quando a gente quer aprender alguma coisa, enfim, ela é um excelente manual. É um excelente manual mesmo. E eu acredito, embora, acho que Leandro que falou aqui agora, não tinha internet, enfim, não tinha nada, mas é tão atemporal que você pega as estratégias dele e aplica hoje, nesse mundo tão moderno, tão diferente, tão acelerado, e você aplica hoje isso e você consegue ter os resultados tão bons quanto, né? Ou superiores ainda. Então, essa visão de você entender que para o seu empreendimento funcionar, você tem que ir aonde as pessoas estão, e eu creio, assim, de coração, que esse lugar é a internet. Não substitui a vivência, é claro, não substitui a experiência, não substitui, enfim, o real, né? O virtual não vai substituir o real, mas que ele impulsiona, isso é inegável. O virtual hoje, vamos dizer assim, se você não estiver lá, você não está mais em lugar nenhum. O empreendimento pode estar fadado ao fracasso. Exato. Eu vi um amigo meu me disse que para quem já estava no virtual antes, não teve crise. Uhum. Não teve crise financeira, porque a maioria das pessoas teve que migrar, teve que buscar um novo. E para muitos era um tabu e ainda é. É um Verdade. desafio, um caminho novo. Mas para quem já trabalhava nessa área, para quem já estava, só impulsionou. Verdade. Tem a questão também, inclusive, hoje até eu falava isso com uma pessoa, né? Ele disse, eu estou trabalhando exclusivamente com a internet. Por exemplo, é um jovem. Aí, tipo, se o pai dele ou a mãe dele vê ele no celular ou no computador, que até um dia desse era só instrumentos de entretenimento, celular e computador, ou Facebook, ou Instagram, o pai e a mãe dele, ou o parente dele vai dizer o quê? Só tem que fazer, dorme até mais tarde, não trabalha, vai procurar trabalhar. Por quê? Porque as pessoas ainda não entenderam que a internet é trabalho.
e muito produtivo, sim. Muito produtivo, muito promissor. É um terreno assim que, por mais que a gente esteja migrando para lá, a, a gente ainda não chegou nem a 5% do que ela é capaz, nem a 5% do que esse mundo virtual pode nos oferecer. Acho que a gente ainda está bebezinho nisso aí, tem muito a aprender, muito a explorar, mas de qualquer forma tem muitas cabeças se abrindo, né? O Covid, né? O advento do Covid colaborou muito para isso, né? Para que a mente das pessoas se abrissem nessa questão. Então, hoje você está com o celular na mão ou no computador o tempo todo, não é que a pessoa não tem o que fazer. Pelo contrário, ela está fazendo, ela está trabalhando. E aí, quando esse tabu, né, como você disse, for quebrado, muitas pessoas, sem dúvida, vão ter um retorno absurdo. Porque a internet tem lugar para todo mundo. Se é um lugar democrático, é a internet. Tem gente que fala absurdos, mas também tem gente que está fazendo coisas boas. Então, você vê que é muito democrático, né? Tanto o diplomar, o que tem diploma, pode estar lá na internet, que tem curso superior, como aquele que não sabe escrever um ó com copo. Então tá todo mundo lá e muita gente faturando, lucrando. E quem não tá ainda trabalhando na internet ainda tá meio aquém, né? No nosso segmento, por exemplo. Menina, eu tô falando aqui que só, hein? No nosso segmento, por exemplo, né? Que nesse mundo cristão tem muito esse tabu, né? Começou desde a televisão é do diabo. Você deve ter escutado isso em alguma vez. A internet é do diabo, sei o quê. Aí hoje, onde é que a gente está fazendo culto? Na internet. Onde é que a gente manda mensagem pro povo? Internet. Então, até a maneira como a gente ministra, né, na internet. O ano passado, desde 2017, se eu não me engano, a gente faz transmissão no Facebook. Eu fazia bem amadora mesmo, celular e tal, né? Só para deixar gravadas as mensagens. Ano passado a gente começou a levar um pouquinho mais a sério, por causa da pandemia e tal. E assim, o nosso alcance foi, meu Deus, eu nunca chegaria em alguém, em uma multidão, ao vivo talvez, não sei qual é o plano de Deus, mas na minha visão humana, talvez eu nunca chegaria em multidão física do tanto que a gente alcançou pela internet, né? Então, quanto mais a nossa mente se abre para isso, mente aberta é prosperidade. Exato. Aqui também na nossa realidade, né, eu sou católico, o ano passado até teve que ser levantado pessoas para você poder transmitir a missa todos os dias online, porque não tinha gente preparado e disponível, né, o suficiente. Então, foi tudo novo e hoje é o que está acontecendo, é onde a gente está vivendo. Como você disse logo no início, a internet, eu vejo assim, a internet ela é algo maravilhoso. Ela é algo que faz pessoas enriquecerem, mudar de vida, que faz pessoas se conectarem. Só que, infelizmente, existe coisa ruim na internet como existe em todo lugar. Infelizmente, existem pessoas que usam de uma má forma. Eu acho que quando a gente reclama, a internet só tem coisa ruim, só é coisa do diabo, eu acho que a gente tem que começar a pensar no que eu estou vendo na internet, quem eu estou seguindo na internet, que é meio a mesma coisa no nosso ciclo social, na televisão. De fato. É aquela questão, né? Não são as coisas que me prejudicam, não é a internet, não é a televisão. É o uso que eu faço dessas coisas, como eu uso essas coisas. E a internet é uma plataforma, meu Deus do céu, é uma plataforma de crescimento. Então, se você tiver um conteúdo de valor, aquela ideia de transformar realmente as pessoas, nossa, você vai conseguir mesmo, você vai conseguir extrair coisas boas. Eu não digo só desse lado, né? Esse lado mais institucional,
Mas eu digo do lado mesmo de empresa, de você ter lucro, de você ganhar dinheiro. Você pode sim ganhar dinheiro na internet. É só ter um pouco de dedicação, porque assim, não é nada. Pelo fato de ser internet, algumas pessoas acham que tem que levar de qualquer forma. Não, tem que ter dedicação, tem que ter foco. É um trabalho como o outro. E você tem que ter foco, você tem que ter estratégia, você tem que ter muita coisa. Então, mas dizer que a internet só tem coisas ruins, tem sim, mas tudo tem seu lado bom e tem seu lado ruim. Depende do que eu vou potencializar, depende para onde os meus olhos vão. E assim, eu acredito que se as pessoas hoje querem realmente crescer, prosperar financeiramente, ser relevante, a internet é um ótimo lugar para isso. É o lugar realmente onde as pessoas estão migrando, estão indo. Eu acho engraçado pessoas até de maioridade, com Facebook e tal, é muito engraçado. E bonito, né? Todas as gerações estão ali. Enfim, a internet é a mina de ouro hoje. É o petróleo, né, dessa geração. Exato. E assim, você disse uma coisa muito importante. É, a internet tem como você ganhar dinheiro com ela, sim, mas depende do esforço que você faz também. É como qualquer outra área, principalmente no empreendedorismo. Quanto mais esforço você fizer, mais captação de clientes você vai ter. De fato. De fato. Então, é aquela coisa do foco, né? Você saber segmentar, qual a estratégia que você vai usar para aquele tipo de público que você quer alcançar, você saber quem é a sua persona, quem você vai alcançar, o seu produto vai para quem, o seu produto vai transformar quem. Ter uma motivação saudável, porque a sua motivação vai falar muito sobre os resultados. A nossa motivação fala bastante sobre os nossos resultados. A real é essa. Aí eu modelo mais uma vez, né, o comportamento do Cristo. A motivação dele era salvar o máximo de pessoas, então ele fluía em vários lugares. Ele ia em vários lugares, certa feita ele sentou num poço e começou a conversar com uma mulher que ele não poderia conversar, porque os povos eles não se davam bem, eles tinham conflitos. Então ele disse que estava cansado e começou a bater papo com ela. De repente ele pegou, né, conversou tanto com ela, deu a mensagem para ela que ela saiu totalmente impactada. E só aquela mulher trouxe a cidade toda para ouvi-lo falar. Então, ele sempre era muito estratégico, né? E aquela estratégia alcançava multidões. E o empreendedorismo trata de estratégia, não é algo assim, vou abrir um negócio hoje, bem, e eu tenho e tá. Não, isso aqui está dando dinheiro. Não, nada dá dinheiro. Não existe nada que dá dinheiro. O que dá dinheiro é trabalho e dedicação. Isso dá dinheiro. Você trabalhar, não importa o seu segmento. Qual segmento você vai fazer? Um cara, mesmo uma vez, ele estava na escola, ele queria fazer curso de filosofia. Todo mundo riu dele. Filosofia, você não vai ganhar nada, não sei o quê, não sei o quê. Resultado, ele fez a filosofia, porque ele amava a filosofia. Hoje é professor universitário e ganha muito, muito bem. Mais do que os colegas, que eram engenheiros, que eram isso, que era aquilo, iam ser engenheiros, advogados, etc. Então, não se trata da profissão, se trata de quem está desenvolvendo ela. Então, o que dá dinheiro... isso aqui dá mais dinheiro do que isso. Eu não acredito muito nisso. Eu acredito que o que dá dinheiro é dedicação, boas motivações, trabalho, constância. Isso vai lhe dar dinheiro, com certeza. Exato, eu acho que está travando um pouco. Parece que Bom, sim. Tá me ouvindo? tô te ouvindo agora. Agora melhorou. Voltou. É, É isso, assim, Diego. então, eu acho que isso que você falou assim conclui bastante, assim. É um pouco da linha que você segue. É, eu espero que as pessoas, né, tenham gostado. Eu acho a gente tinha combinado um horário, né, da live, a gente até estourou o horário da live.
E eu só falando aqui, Mas, falando, meu Deus do céu. Ai, pastor é tudo é, igual. eu acho que quando a gente começa a falar de algo que a gente gosta, a gente nem vê o tempo passar, né? É Rapaz, não fala como. não. É isso. Mas, assim, fiquei muito feliz em te conhecer, Maiane. Muito feliz em ouvir você falando do teu conteúdo. Muito feliz também cada pessoa que entrou aí, que deu a sua participação, que deixou o seu comentário. E eu tenho certeza que esse livro aí, para o pessoal que está vendo a live, vai ser um livro que vai ter muitos autores de tanto conhecimento, assim, tanta sabedoria quanto a Maiane. A gente vai estar fazendo outras lives aí durante as próximas semanas. Semana que vem é a Na nossa, né? próxima Semana semana, que vem é minha vez. na próxima semana também a Maiane vai me entrevistar no Instagram Vai pro dela. paredão semana que vem. Na próxima semana sou eu. E, bom, se você quiser falar mais alguma coisa, Maiane, antes da gente finalizar. Não, eu agradeço muito, agradeço aí a delicadeza, a entrevista, né, de forma tão leve para a gente poder falar um pouco do nosso trabalho. Foi um sonho meu, acredito que é um sonho seu também, e de todos os outros autores, né? Eu percebo que as pessoas estão muito felizes com esse trabalho, bem dedicadas. E assim, eu acho que vão ser muitas experiências positivas que os leitores vão ter, vai despertar, inclusive, empreendedores esse ano, tenho certeza que esse material vai despertar empreendedores, pessoas que estavam com talento guardado, com medo. Esse livro vai fazer assim, ó, pum, vai despertar real, real. Nós vamos ter muitos empreendedores esse ano, olha, vai ser show. Então, eu quero agradecer a Leandro aí a oportunidade, né, de estar falando um pouco do que a gente acredita para as pessoas, tentando mudar um pouco a mentalidade das pessoas, né, sair da caixinha e poder ajudar de alguma forma, né, com o nosso conteúdo, com aquilo que está dentro de nós. O que eu acredito é que o empreendimento, ele não sai, não vem de fora para dentro, né? Como eu falei anteriormente, está dando dinheiro, isso eu vou fazer. Não, o empreendimento vem de dentro para fora. É uma coisa que está dentro e que vai para o mundo. Então, dentro de mim é aquilo que vai sair, que vai tanto me prosperar, como prosperar outras pessoas também. E é isso, eu creio que vai ser show. Nosso livro aí vai ser show e já contando as horas para o lançamento, hein? Amém, amém, sim. Eu também estou muito animado. Bom, então é isso. Que Deus abençoe você, Maiane. Deus te abençoe muito na tua caminhada. Abençoe nossa Amém. semana, né? Você ainda tem compromisso hoje. Vou fazer uma live daqui E a pouco. aí, ó, o pessoal aí, vamos entrar agora no Instagram da Maiane aí, assistir Segue a lá, live. viu, meu povo? Segue lá. E até a semana que vem, que Deus abençoe muito. Muito obrigado Pronto. também pela conexão, pelo contato. Tá bom, olha, Deus abençoe você também. E semana que vem é minha vez. Pode deixar. Tchau, tchau. Obrigado, Diego. Obrigado. Boa noite, tá? Que Deus abençoe sua semana. Gratidão mesmo. Obrigada. De nada, eu que agradeço.